No dia 19 de março de 1906, nascia em Solingen, uma cidade encantadora da região da Renânia do Norte-Westfália, na Alemanha, Otto Adolf Eichmann, figura que a história registraria simplesmente como Adolf Eichmann. Seu berço foi uma família de classe média, sólida e tradicional, liderada por Adolf Karl Eichmann, um homem de fé calvinista e profissão meticulosa, guardião dos números como contabilista. A Alemanha da época, ainda sob o Segundo Império, respirava os ares de uma nação em transformação, entre o esplendor de sua unificação em 1871 e as cicatrizes que a Primeira Guerra Mundial logo deixaria. A infância de Eichmann foi marcada por uma perda precoce. Com apenas 10 anos, ele viu sua mãe, Maria Pfefferling Eichmann, falecer em 1916, um golpe que abalou sua ainda frágil estrutura emocional. Felizmente, o carinho de sua madrasta Marisa Wrzel, uma mulher profundamente devotada aos princípios protestantes, ofereceu-lhe um porto seguro. O pai, sempre em busca de novas oportunidades, não hesitou em reconstruir sua vida familiar após a tragédia. Em 1913, a família Eichmann embarcou em uma nova jornada, a mudança para a Áustria, onde o patriarca encontrou trabalho na Linz Tramway and Electrical Company. No entanto, o destino reservava mais uma prova. A eclosão da Primeira Guerra Mundial, em 1914, atrasou a reunificação da família, que só se concretizou no ano seguinte. Foi nesse contexto de instabilidade que Eichmann cresceu, imerso em um lar onde a disciplina religiosa e o amor pela pátria se entrelaçavam. Sua educação formal ocorreu no prestigioso Kaiser Franz Joseph Gymnasium, onde, além dos estudos convencionais, desenvolveu habilidades artísticas como violino, integrando até a orquestra da escola. Mas foi fora das salas de aula que sua formação ganhou contornos mais profundos. Ao se juntar ao movimento Vandervogel, uma espécie de escotismo germânico que pregava o retorno às raízes nacionais, a vida ao ar livre e a rejeição aos males da industrialização, Eichmann absorveu ideais que ecoariam por toda a sua vida. Aquela juventude romântica sonhando com uma Alemanha pura e idealizada, plantou sementes que mais tarde floresceriam em convicções radicalizadas. Os anos 1910 e 1920 foram um turbilhão na Europa Central. O continente, já fraturado por rivalidades seculares entre potências como Grã-Bretanha, França e Rússia de um lado, e Alemanha e Império Austro-Húngaro de outro, mergulhou no caos com a Grande Guerra. 4 anos de horror nas trincheiras da França deixaram marcas indeléveis. Quando o conflito terminou, em 1918, a Alemanha, humilhada pelo Tratado de Versailles, viu-se esmagada por reparações impossíveis e uma culpa imposta pelos vencedores. O ressentimento fermentou, alimentando movimentos extremistas que prometiam restaurar a grandeza perdida. Eichmann entrou na vida adulta nesse caldeirão de frustrações. Seu desempenho acadêmico, no entanto, não acompanhou as expectativas. Após passar pelo Kaiser Franz Joseph Gymnasium, ele migrou para escolas técnicas sem brilho, até desistir dos estudos para se dedicar aos negócios da família. Em meados dos anos 1920, seu pai investiu na Untersberg Mining Company, e Adolf, ansioso por um propósito, juntou-se à empreitada. Mas o destino tinha outros planos. Em 1924, ele iniciou uma carreira burocrática como escriturário em uma empresa de rádio austríaca, seguida por um posto na Vacuum Oil Company, subsidiária de uma gigante americana do petróleo. Quando a empresa fundiu-se à Standard Oil, em 1931, Eichmann já era um funcionário comum, um entre muitos imigrantes alemães na Áustria que buscavam estabilidade em tempos incertos. Por trás dessa fachada de homem comum, porém, fervilhavam ideais perigosos. Ainda na Vacuum Oil, ele se aproximou da Fronkampfverweigerung, uma milícia de extrema-direita fundada por Hermann Hilto, ex-oficial austríaco que, assim como Adolf Hitler, nutria ódio pelo Tratado de Versailles e sonhava com uma revolução nacionalista. Aqueles eram os anos em que a Alemanha, ferida e dividida, via nascer partidos radicalizados como NSDAP, dispostos a reconquistar o orgulho perdido a qualquer custo. Eichmann, um jovem sem rumo claro, encontrava ali um chamado sedutor, a promessa de pertencer a algo maior, de ser parte da reconstrução de uma nação que, em sua visão, havia sido traída. E foi nesse solo fértil de descontentamento que suas escolhas futuras começaram a tomar forma. O que muitas vezes se esquece é que o movimento que cativou Eichmann não era um fenômeno isolado, mas sim o braço austríaco de uma máquina muito maior, o nacional-socialismo alemão que já se espalhava como um incêndio por uma Europa fragilizada. E não se tratava apenas de um partido político, era uma ideologia que fundia fascismo e pangermanismo em uma visão de mundo perigosa e sedutora.
O pangermanismo, essa obsessão por unir todos os povos de língua e cultura germânica sob um mesmo estandarte, não era apenas um sonho romântico, era um projeto de poder. Uma Alemanha expandida, estendendo seus tentáculos sobre a Europa Central, expulsando ou subjugando eslavos, esmagando qualquer resistência e, acima de tudo, purificando o continente daquilo que consideravam sua maior ameaça, os judeus. E foi nesse caldo de ódio sistematizado que Eixão mergulhou de cabeça. 1933 não foi apenas mais um ano no calendário, foi o ponto de virada em que a história dobrou uma esquina sombria. A Alemanha, humilhada pela derrota na Grande Guerra e asfixiada pela crise econômica, entregou-se de mãos beijadas a Adolf Hitler, um homem que prometia devolver ao país sua grandeza perdida. Os nazistas, até então um grupo marginal, aproveitaram-se do desespero coletivo como um vírus que encontra um organismo enfraquecido. A quebra da Bolsa de 1929 e a Grande Depressão que se seguiu não foram apenas crises econômicas, foram o solo fértil onde o extremismo floresceu. Em poucos anos, um partido que mal conseguia 3% dos votos tornou-se a força dominante, arrastando consigo 35% do eleitorado, suficiente para que, com manobras políticas e violência calculada, transformassem a democracia alemã em uma ditadura de partido único. Enquanto isso, do outro lado da fronteira, a Áustria assistia com uma mistura de fascínio e terror ao avanço nazista. O governo austríaco, em um gesto tardio de autodefesa, tentou esmagar os simpatizantes do regime alemão em seu território. Mas para homens como Eixão, a proibição do partido em 1933 não foi um obstáculo, foi um convite. Quando as portas se fecharam na Áustria, ele, como tantos outros, cruzou a fronteira rumo à Alemanha, onde o movimento não apenas sobrevivia, mas prosperava. Em Munique, os nazistas austríacos exilados reorganizavam-se como uma sombra do partido-mãe, e Eixão encontrou seu lugar entre eles. Até que, no outono daquele ano, ele se estabeleceu em Passau, uma cidade estratégica a poucos quilômetros da Áustria, onde poderia operar quase como um agente infiltrado. Era o início de uma carreira construída sobre duas colunas, a propaganda e a repressão. De Passau, Eixão e seu pequeno grupo de leais seguidores da SS orquestravam a distribuição clandestina de panfletos e material nazista, infiltrando ideias que, como sementes venenosas, germinavam no solo austríaco. O objetivo era claro: minar a resistência local, preparar o terreno para Anschluss, a anexação da Áustria pela Alemanha, e, acima de tudo, difundir a visão de um Reich unificado, livre dos inimigos internos bolchevistas, socialistas e, é claro, judeus. Curiosamente, anos depois, Eixão tentaria se distanciar dessa fase, como se sua adesão ao nazismo tivesse sido um mero acaso da juventude. Mas as ações falam mais alto que as palavras. Em 1933, ele não apenas abraçou a causa, abandonou sua pátria por ela. E foi nesse mesmo ano que o mecanismo de terror nazista começou a mostrar sua face mais cruel. A poucos quilômetros de Passau, em Dachau, o primeiro campo de concentração do regime foi inaugurado em março, sob o pretexto de reeducar opositores políticos. Eixão, embora ainda não estivesse diretamente envolvido na máquina concentracionária, respirava o mesmo ar envenenado. O sistema que logo se espalharia pela Alemanha, e depois pela Europa, já estava em movimento, e ele, sem saber, caminhava para se tornar uma de suas engrenagens mais eficientes. Sua ascensão dentro da SS foi meteórica. Em 1934, foi transferido para o Sicherheitsdienst, SD, o serviço de inteligência do partido, sob o comando de Reinhard Heydrich, um homem tão frio que até Hitler o chamava de o homem com o coração de aço no SD. Eixão provou seu valor não com armas, mas com dossiês. Sua missão inicial? Mapear e desmantelar as lojas maçônicas na Alemanha, um trabalho que exigia paciência, método e uma obsessão quase doentia por detalhes. Ele catalogou nomes, conexões, rotas de fuga, habilidades que mais tarde aplicaria com precisão cirúrgica em um alvo muito maior. Os maçons eram apenas o ensaio. O verdadeiro teste viria quando o regime voltou sua atenção para os judeus. Porque, afinal, o antissemitismo não era um detalhe no nacionalsocialismo, era seu núcleo. Desde Mein Kampf, Hitler havia deixado claro que a questão judia não era um problema a ser resolvido, mas um inimigo a ser exterminado. E quando os nazistas assumiram o poder, não perderam tempo. Em 1935, as leis de Nuremberg transformaram judeus em cidadãos de segunda classe, proibindo casamentos mistos, confiscando propriedades e, acima de tudo, legalizando o ódio. Era o início de um processo de desumanização meticuloso, onde cada direito retirado,
cada humilhação imposta, preparava o terreno para o que viria. Até que na noite de 9 de novembro de 1938, a violência contida explodiu. A Kristallnacht, a Noite dos Cristais, não foi um surto espontâneo de fúria, mas um pogrom orquestrado, onde sinagogas foram reduzidas a cinzas. Vitrines de lojas judias foram estilhaçadas e milhares foram arrastados para campos de concentração. O mundo assistiu, e muitos fecharam os olhos. Eixan, no entanto, observou com atenção, porque para ele aquilo não era o fim. Era apenas o começo. A Noite dos Cristais não foi apenas um espetáculo de barbárie, foi um cálculo frio. Os estilhaços que cobriram as ruas alemãs naquele novembro de 1938 não eram apenas vidros quebrados, mas os fragmentos de uma ilusão. A de que a civilização europeia ainda tinha limites. Centenas de vidas apagadas, sinagogas transformadas em brasas, negócios saqueados, e o Estado nazista, em um gesto de cinismo sem igual, multou a comunidade judia em 30 milhões de Reichsmarks pelo dano causado, como se os agressores fossem as vítimas. Como se a culpa pudesse ser cobrada em moeda. Eixan naquele momento ainda não era o arquiteto da solução final, mas já era um estudioso da expulsão. A Kristallnacht não o chocou, ao contrário, confirmou que ele já suspeitava, a Europa não tinha mais espaço para os judeus. E se a violência aberta ainda gerava constrangimento internacional, havia outras formas, mais elegantes, de atingir o mesmo objetivo. A imigração forçada não era apenas uma alternativa, era a estratégia perfeita. Um jeito de limpar o Reich sem manchar demais as mãos. Porque aqui está a ironia cruel. Mesmo em 1938, com o ódio já escancarado, os nazistas ainda se preocupavam com as aparências. A Alemanha de Hitler queria se livrar dos judeus, mas não queria ser vista como um Estado bandido, pelo menos, não tão cedo. Então, enquanto as SS queimavam livrarias e espancavam rabinos, o regime negociava acordos, assinava papéis, fingia legalidade. O Avara, por exemplo, um pacto sinistro entre o Terceiro Reich e sionistas moderados, permitindo que judeus alemães transferissem parte de seus bens para a Palestina em troca de sua saída voluntária. Uma farsa. Uma saída que não era escolha, mas a única porta que não levava a um campo. Eixan entendia isso melhor do que ninguém. Em 1937, ele próprio havia pisado na Terra Prometida, ou pelo menos, na Palestina sob mandato britânico. Não como peregrino, mas como espião de um regime que via na diáspora judia uma oportunidade. Ali, entre colônias agrícolas e cidades em construção, ele testemunhou algo que o fascinou, um povo determinado a criar um lar, mesmo que isso significasse abandonar tudo. Para os nazistas, era prova de que a imigração funcionava. Bastava pressionar no lugar certo. E a pressão veio de todos os lados. As leis de Nuremberg, em 1935, já haviam transformado judeus em cidadãos de segunda classe. A Kristallnacht foi o aviso final, quem pudesse que fosse embora. Entre 1933 e 1939, 250 mil dos 437 mil judeus alemães fugiram para a França, para os Estados Unidos, para a América do Sul, para onde quer que os deixassem entrar. Alguns, os mais idealistas ou desesperados, rumaram para a Palestina, sonhando com um Estado que ainda não existia. Outros simplesmente desapareceram nas fronteiras da Europa, engolidos pela burocracia ou pela indiferença. Eixan observava esse êxodo com o olho clínico de um administrador, porque para ele a imigração não era um ato de humanidade, mas um processo a ser otimizado. Em 1938, com a Anschluss, a anexação da Áustria, seu campo de atuação se expandiu. Viena, sua cidade natal, tornou-se o laboratório perfeito. Lá, ele ajudou a criar a Central de Emigração Judaica, uma máquina de expulsão disfarçada de escritório. Judeus austríacos eram convocados, seus passaportes carimbados, seus bens confiscados, por taxas de saída, tudo muito ordenado, tudo muito legal. E funcionou. Tão bem que o modelo vienense foi exportado para Praga, para Berlim, para toda a Europa ocupada. Eixan não inventou o antissemitismo. Ele apenas o industrializou. Enquanto isso, o mundo olhava para outro lado. Os britânicos limitavam a entrada de judeus na Palestina. Os americanos fechavam suas portas com cotas de imigração. E a cada fronteira que se fechava, a cada visto negado, o regime nazista ganhava mais um argumento. Vejam, ninguém os quer. Então por que nós deveríamos? Enquanto a Europa deslizava para a guerra, Eixan subia na hierarquia. Casou-se com Verônica, uma mulher de origem humilde que lhe deu 4 filhos, Klaus, Horst, Dieter e Ricardo. Uma família modelo, um lar estável, um homem que à noite beijava os filhos e de manhã assinava ordens de deportação.
Em 1937, abandonou a Igreja Católica, não por crise de fé mas por cálculo. O nazista devoto não poderia servir a dois senhores. E quando, em março de 1938, as tropas alemãs marcharam sobre Viena, ele voltou à sua terra natal não como filho pródigo, mas como algoz. A Áustria, agora parte do Grande Reich, tornou-se o palco de sua ascensão. Judeus eram arrastados para a central de emigração, onde funcionários, muitos deles judeus, forçados a colaborar, organizavam sua própria expulsão. Eixan supervisionava tudo com eficiência implacável. Não havia tempo para hesitações. A guerra estava chegando e, com ela, a necessidade de espaço. Espaço para os arianos. Espaço para o futuro. Enquanto isso, Hitler preparava seu próximo movimento. A Áustria havia sido engolida. A Tchecoslováquia, esquartejada. Em 1938, as potências europeias ainda acreditavam que podiam apaziguar a fera. Chamberlain voltou de Munique agitando um papel, proclamando paz para nosso tempo, mas Eixan sabia a verdade, não havia paz possível. Só havia tempo. Tempo para se preparar. Porque a imigração, por mais eficiente que fosse, tinha um problema. Nem todos podiam, ou queriam, ir embora. E para esses, o Reich já estava desenhando outros planos. Planos que em breve não precisariam mais de fronteiras, nem de passaportes, nem de acordos. Planos que precisavam apenas de fornos. 1º de setembro de 1939. A máquina de guerra alemã rompe as fronteiras da Polônia como um punho de aço esmagando o vidro. 2 dias depois, Londres e Paris declararam guerra. Tarde demais para salvar Varsóvia, tarde demais para conter o que já estava em movimento. A Segunda Guerra Mundial não começou naquele setembro, ela apenas revelou sua face. E para os judeus da Europa, o relógio não marcava horas, mas contava os últimos suspiros de um continente que os havia abandonado. A Tchecoslováquia, outrora um farol de tolerância relativa, agora era apenas mais uma peça no tabuleiro sangrento do Reich. Seus guetos, suas leis, suas restrições, tudo palidecia diante do que viria. Porque a diferença entre a ocupação nazista e qualquer outra opressão não estava na crueldade, mas na escala. E a escala exigia um homem como Eixan. Berlim o chamou de volta. Não como um burocrata qualquer, mas como arquiteto de algo muito maior que a mera imigração. O Reichszentrale für Judicials Wanderung, um nome tão limpo quanto uma lâmina afiada, era agora seu feudo. Sob as ordens de Heinrich Miller, o carrasco-chefe da Gestapo, Eixan não apenas executaria políticas, ele as aperfeiçoaria. Porque o Reich não queria mais que os judeus fossem embora. Queria que eles desaparecessem. Varsóvia, a Paris do Leste, tornou-se seu primeiro laboratório. Em meses, centenas de milhares foram arrancados de suas casas e empurrados para guetos onde a fome e a doença faziam o trabalho sujo antes mesmo que as câmaras começassem a funcionar. Eixan observava, anotava, ajustava. Mais tarde, diria com a frialdade de um engenheiro avaliando a resistência de um material que as condições o chocavam, mas o choque não o paralisou. Pelo contrário, o transformou em um mestre da logística do horror. Até que em dezembro de 1939, chegou a promoção. Obersturmbannführer. Um título pomposo para um cargo ainda mais sinistro. Chefe do Referat 4ª B4, a seção da Reichssicherheitshauptmann, RSHA, encarregada de assuntos judeus. Na prática isso significava uma coisa só, decidir quem vivia, quem morria e acima de tudo, como. E seu único superior direto? Reinhard Heydrich, o homem que faria da Conferência de Wannsee um manual de extermínio. Nos 2 anos seguintes, Eixan refinaria sua arte. A germanização da Polônia não era apenas uma limpeza étnica, era um ensaio para algo muito maior. Os guetos de Lodz, de Cracóvia, de Lviv, todos eles eram estágios de uma peça cujo final já estava escrito. E enquanto outros nazistas brigavam por migalhas de glória, disputando quem seria mais cruel, quem deportaria mais rápido, Eixan trabalhava em silêncio. Porque ele sabia, a solução não estava em espalhar os judeus pela Europa, estava em tirá-los da Europa. E foi assim que em 1940, enquanto a Blitzkrieg engolia a França e a Luftwaffe bombardeava Londres, um memorando cruzou as mesas do alto comando nazista. Assinado por Eixan. Título: Projeto Madagascar. Uma ilha no Índico, longe o suficiente para que o mundo esquecesse, grande o suficiente para abrigar milhões, e isolada o bastante para que ninguém ouvisse os gritos. Não era uma ideia nova. Desde o século XIX, antissemitas europeus sonhavam em dumping os judeus em algum lugar remoto, a Polônia, a Palestina, até mesmo a Sibéria. Mas Eixan transformou o delírio em plano. 4 anos. 1 milhão de deportados por ano.
Uma colônia penal gerida pela SS, onde a fome, as doenças e o trabalho forçado fariam o serviço que as balas e o gás ainda não podiam fazer abertamente. O Canal de Suez, recém-conquistado pelos italianos, abria a rota. Os navios alemães poderiam zarpar. E o mundo, distraído pela guerra, não perguntaria muito. Claro, havia detalhes a ajustar. Franz Rademacher, do Ministério das Relações Exteriores, sugeria que a ilha fosse autogovernada, uma piada macabra, como se os prisioneiros pudessem escolher suas próprias algemas. Outros discutiam se os judeus deveriam ser esterilizados antes da deportação, ou se bastaria deixá-los morrer de inanição. Mas Eixan não se perdia em debates. Ele sabia que Madagascar era apenas um paliativo, um lugar para onde jogar os corpos enquanto a máquina do Holocausto era montada, porque a verdadeira solução não precisava de oceanos, precisava de fornos, e eles já estavam sendo construídos, enquanto os burocratas do Reich se perdiam em discussões sobre se os judeus poderiam ser seus próprios carcereiros em Madagascar, como se a ilusão de autogoverno pudesse disfarçar o exílio forçado. Eixan já tinha os olhos fixos no horizonte seguinte. Não importava se o plano era viável, importava que ele servisse como cortina de fumaça enquanto a máquina de extermínio era afinada. As reuniões se arrastaram pelo outono e inverno de 1940 a 41, mas a farsa não duraria. Porque no fundo todos sabiam, Madagascar era apenas um ensaio para algo muito pior. E quando a guerra virou as costas para a fantasia colonial, quando a resistência britânica no Mediterrâneo e no Atlântico mostrou que o Reich não era invencível, os nazistas não choraram pela perda de um plano. Eles o substituíram por outro, mais eficiente, mais definitivo. Até que, em janeiro de 1942, numa vila à beira do Lago Vancesse, a máscara caiu de vez. Não foi uma conferência. Foi uma sentença. Heydrich, com seu sorriso de faca, presidiu o encontro como se estivesse discutindo logística de transporte, não o destino de milhões. Eixan, sempre o executor meticuloso, já tinha preparado os números. Quantos judeus em cada país, quantos poderiam ser reassentados, palavra que na boca deles significava apenas uma coisa: desaparecer. Os presentes não debateram se o extermínio deveria acontecer. Discutiram como acelerá-lo. E assim, entre taças de conhaque e mapas espalhados sobre a mesa, nasceu a solução final. Não mais ilhas distantes, não mais guetos superlotados. Agora eram trens, campos, fornos. Uma indústria da morte tão bem oleada que em poucos meses, Auschwitz se tornaria sinônimo de horror absoluto. Eixan, o engenheiro dessa máquina, não via vítimas. Via cotas. Via eficiência. Enquanto os soldados da Wehrmacht avançavam pela União Soviética, arrastando consigo centenas de milhares de judeus para as valas comuns, ele coordenava os comboios que levavam o resto da Europa para os campos. Não importava se eram crianças, idosos ou doentes. O sistema não fazia distinções. Só contava corpos. E quando as portas dos vagões se abriam em Treblinka ou Sobibor, não havia mais discussões sobre autonomia ou reassentamento, havia apenas a câmara de gás. Havia apenas o silenciamento de uma vida em questão de horas. Eixan, do seu escritório em Berlim, acompanhava os relatórios com a mesma frieza com que um contador analisa um balanço. Os números subiam. O Reich precisava de recursos. Roubaram dentes de ouro, cabelos, sapatos. Até a cinza dos corpos era vendida como fertilizante. Nada se perdia. Tudo se transformava em lucro, inclusive o sofrimento. De 1942 a 1944, enquanto o mundo ainda acreditava que a guerra poderia ser ganha com bombas e tanques, Eixan provou que a verdadeira batalha era outra, a da aniquilação sistemática. Ele não carregava uma arma. Não precisava. Sua arma era a burocracia. Sua munição, a indiferença. E quando, anos depois, ele foi capturado e levado a julgamento, ainda tentou se esconder atrás de ordens superiores, como se a obediência cega pudesse lavar suas mãos do sangue de 6 milhões. Mas a história não esquece. E os nomes dos campos, Auschwitz, Treblinka, Sobibor, ecoam como um grito que nenhum veredicto pode silenciar. Ele não era um estrategista nem um ideólogo. Apresentava-se como um mero organizador, um burocrata que não ditava políticas, mas se orgulhava de executá-las com eficiência inumana. Essa distinção, tão cuidadosamente construída, seria sua salvação no tribunal, ou pelo menos era o que ele acreditava. Eixan gostaria que você ouvisse como mais uma engrenagem no mecanismo, um funcionário preso às ordens, como se a obediência fosse uma desculpa e não uma escolha. Mas aqui está a verdade cruel. Cada ser humano, por mais comum que pareça, carrega consigo a responsabilidade de suas ações.
E no Terceiro Reich até os cumpridores de ordens tinham sangue nas mãos. Tomemos, por exemplo, sua contribuição mais infame, os horários dos trens. Soa inofensivo, não é? Afinal, organizar uma tabela de horários é uma tarefa burocrática, quase banal. Mas esses trens não levavam passageiros para férias. Não transportavam mercadorias. Eles eram a espinha dorsal de um sistema projetado para apagar vidas. Cada vagão lotado que partia da Polônia, da Hungria, da França, não ia para nenhum destino, ia para o nada. E Eixan, com sua caneta e seus carimbos, garantia que o nada fosse pontual. Ele podia fingir ignorância, mas sabia. Sabia quando as portas se fechavam com o estrondo metálico. Sabia quando os gritos eram abafados pelo apito do maquinista. Sabia que em Auschwitz, as chaminés não paravam de cuspir cinzas. E mesmo assim assinava os papéis. Mesmo assim aperfeiçoava as rotas. Mesmo assim, quando a Hungria, até então um refúgio frágil para seus 750 mil judeus, caiu sob a bota nazista em março de 1944, foi ele quem chegou com a missão de transformar esperança em fumaça. Em 6 meses, Eixan supervisionou o extermínio de mais de 400 mil pessoas. 400 mil almas, reduzidas a números em relatórios que ele mesmo arquivava. E quando Berlim ordenou que as deportações parassem, ele ignorou. Quando os aliados avançavam e o Reich desmoronava, enquanto outros tentavam apagar suas pegadas, ele continuou enviando trens para a morte. Até o último momento. Até que não houvesse mais ninguém para deportar. Mas o auge de sua monstruosidade não estava nos números. Estava na frialdade com que no final da guerra, em Berlim, ele se gabou, de que a morte de 5 milhões de judeus era um sucesso, não um crime. Não uma tragédia. Um resultado. Uma meta cumprida. E depois, quando confrontado com essa mesma confissão, teve a audácia de se esconder atrás do velho discurso: eu só cumpria ordens. Ordens? Como se ordens pudessem justificar o planejamento meticuloso de um genocídio. Como se afinal Solution, aquela máquina de morte acionada em 1942 e mantida em pleno vapor até 1945, fosse um mero procedimento administrativo. Auschwitz não era um acidente. Treblinka não foi um erro de cálculo. Eram fábricas de extermínio, projetadas para funcionar com precisão suíça, e Eixan era um de seus engenheiros-chefe. Ele não apenas permitiu o Holocausto, ele o otimizou. E aqui reside a diferença entre o Holocausto e outras atrocidades da história. Mal pode ter deixado dezenas de milhões morrerem de fome, mas as grandes marchas da fome não foram planejadas. Foram consequência da incompetência e da ideologia cega. O Holocausto não. Cada etapa foi calculada. Cada fase aprovada. Cada morte agendada. E homens como Eixan não eram vítimas do sistema, eram seus arquitetos. Enquanto a guerra virava contra a Alemanha, depois do inverno russo de 1941, depois de Pearl Harbor, depois das derrotas na África, o regime nazista sabia que o tempo estava se esgotando. Mas em vez de recuar, aceleraram. E Eixan, leal até o fim, fez sua parte. Porque para ele, a derrota militar não era uma razão para parar. Era apenas mais um prazo a ser cumprido. Quando os aliados desembarcaram nas praias da Sicília em 1943, o cerco já estava se fechando. A Itália, porta de entrada para o coração da Europa, seria o próximo campo de batalha. Enquanto isso, no leste, Stalingrado se transformava no túmulo do 6º Exército Alemão, o inverno de 1942 que não perdoou. Os soviéticos, após esmagar a resistência nazista na cidade, não pararam mais. Avançaram. Empurraram os alemães de volta para o oeste, quilômetro por quilômetro, até que em 1944, a Polônia, terra onde milhões haviam sido exterminados, voltou a ser pisada por botas que não eram das SS e então, em junho daquele ano, veio o golpe final, a Normandia. Os aliados ocidentais abriram uma terceira frente, e o Terceiro Reich, que já cambaleava, agora sangrava por todos os lados. A partir daí, não era mais uma questão de se a Alemanha perderia, mas de quando. E com a derrota inevitável veio o pânico, porque a derrocada militar não era o único pesadelo dos nazistas. O mundo logo descobriria o que eles haviam feito nas sombras. E homens como Eixan, que passaram anos aperfeiçoando a máquina de morte, agora corriam contra o tempo para apagar suas pegadas. Enquanto os soviéticos avançavam pela Polônia no inverno de 1944 a 45 e os aliados ocidentais rompiam as linhas alemãs no oeste, os algozes do Holocausto agiam. Queimaram documentos. Explodiram arquivos. Tentaram varrer do mapa qualquer prova dos campos de extermínio, especialmente os menores, onde a burocracia da morte havia sido menos meticulosa.
Eixan, sempre um passo à frente, fugiu de Budapeste para Berlim em dezembro de 1944, pouco antes dos soviéticos tomarem a capital húngara. Chegando ao coração do Reich em colapso, sua primeira ordem foi simples: destruir tudo que pudesse incriminá-lo. Anos de relatórios, listas de deportações, ordens assinadas, tudo virou cinzas. Como se apagar papéis pudesse apagar o sangue. Mas a história não se deixa enganar tão facilmente. Alguns comandantes nazistas conseguiram se esconder atrás de identidades falsas, mas as vítimas não esqueceram. E os algozes, por mais que tentassem, não conseguiram escapar de si mesmos. Eixan, por exemplo, achou que sua fuga para a Áustria, onde se escondeu sob o nome falso de Otto Eckmann, o salvaria. Viena, afinal, era um refúgio temporário, um lugar onde os aliados ainda não haviam chegado com sua lista de procurados. Mas a guerra estava terminando e, com ela, a ilusão de impunidade. Em abril de 1945, enquanto os soviéticos cercavam Berlim e os americanos avançavam pelo oeste, o Terceiro Reich entrou em agonia. Hitler, trancado em seu bunker, preferiu o cianeto a enfrentar a justiça. Goebbels, o propagandista que havia vendido mentiras a uma nação, seguiu no suicídio. Em 8 de maio, a Alemanha assinou a rendição incondicional. O mundo comemorou o dia da vitória na Europa. Mas para homens como Eixan, a guerra não havia terminado, apenas mudado de forma. Ele já havia deixado Berlim, escondido entre civis, quando as tropas aliadas marchavam pelas ruínas da capital. Por um tempo conseguiu se passar por mais um sobrevivente anônimo, um Otto Eckmann sem passado, sem crimes. Mas a Alemanha ocupada era um lugar perigoso para um carrasco. Os tribunais já estavam sendo preparados. Nuremberg aguardava. E Eixan, que havia ajudado a orquestrar o extermínio de milhões, sabia que seu nome estava na lista. Então, ele desapareceu. Primeiro pela zona rural da Alemanha, mudando de cidade em cidade, de identidade em identidade, sempre um passo à frente dos caçadores. Enquanto isso, em Nuremberg, os julgamentos começavam. Göring, ex-Frank Speer, os arquitetos do regime eram arrastados para a luz, forçados a encarar o que haviam feito. Hans Frank, o carniceiro de Varsóvia, que supervisionara o gueto e as deportações, não teve escapatória. Foi enforcado em 1946. Eixan, se capturado, teria compartilhado seu destino. Ele não esperou para descobrir. Em 1948, cruzou a fronteira para a Itália, onde a rede de fuga nazista, a Ratelinini, já operava a todo vapor. Bispos complacentes, documentos falsos, passagens para a América do Sul. Em 1950, com um passaporte em mãos e um novo nome, Ricardo Klemmen desembarcou em Buenos Aires. A Argentina, terra de imigrantes alemães e de um governo que fechava os olhos para criminosos de guerra, seria seu esconderijo por uma década. Mas a justiça, embora lenta, não dorme. Enquanto Eixan vivia sua vida tranquila em San Fernando, casado com filhos, trabalhando em uma fábrica da Mercedes-Benz, Israel nascia e com ele o Mossad. A agência de inteligência israelense tinha uma missão clara: caçar aqueles que haviam escapado. E nenhum nome brilhava mais em sua lista do que o de Adolf Eixan. A operação para encontrá-lo levou anos. Pistas falsas, informantes duvidosos, uma teia de mentiras que se estendia da Europa à América do Sul. Mas em 1960, o Mossad finalmente teve sua chance. Uma equipe de agentes liderada por Rafi Eitan desembarcou em Buenos Aires com um único objetivo: levar Eixan para julgar em Jerusalém. E na noite de 11 de maio, quando o homem que já fora Otto Eckmann e Ricardo Klemmen voltava do ônibus para casa, eles estavam esperando. Não houve tiroteio. Não houve resistência. Apenas a mão firme de um agente que sussurrou: Adolf Eixan, você está preso. E assim, depois de 15 anos de fuga, o arquiteto da solução final foi finalmente levado para enfrentar o que sempre soube que viria, não a forca de Nuremberg, mas algo muito pior: o julgamento da história. O que as autoridades israelenses não sabiam ainda era que, sob o nome falso de Ricardo Klemmen, Eixan vivia uma vida tranquila em Buenos Aires, enquanto outro monstro, Joseph Mengele, o anjo da morte de Auschwitz, também se escondia nas sombras da América do Sul. Mengele, o médico que transformou corpos humanos em cobaias e decidiu quem viveria ou morreria com um simples gesto, havia encontrado refúgio na mesma terra que abrigava tantos algozes impunes. A Argentina, nos anos 50, era um paraíso para os carrascos, um país onde documentos falsos se compravam com facilidade, onde o passado podia ser apagado com um novo nome e onde a justiça parecia uma ideia distante, quase ridícula. O plano era ambicioso: capturar ambos.
Eishan e Mengele lado a lado, arrastados para a frente de um tribunal que o mundo não poderia ignorar. Simon Wiesenthal, o caçador incansável de nazistas, havia fornecido as peças do quebra-cabeça ao Mossad, e quando os agentes finalmente localizaram a casa de Eishan na rua Garibaldi, no coração de Buenos Aires, a emoção foi quase insuportável. Ali, entre paredes comuns e uma vida comum, morava o homem que havia orquestrado o extermínio de milhões. Por dias eles o observaram, seus hábitos, seus horários, a rotina de um homem que acreditava estar seguro. Até que na noite de 11 de maio de 1960, o cerco se fechou. Não houve gritos. Não houve luta. 3 agentes o interceptaram no caminho de volta para casa e com uma precisão cirúrgica, o conduziram até um carro. Em questão de minutos, Adolf Eishan desapareceu das ruas de Buenos Aires, levado para um esconderijo seguro, onde sua identidade seria confirmada sem margem para dúvidas. Mas Mengele, o outro alvo, já pressentira o perigo. Assustado, fugira para o Brasil, onde viveria seus últimos dias sob o sol tropical, protegido pela indiferença de governos e pela passagem do tempo. Apesar dos pedidos de extradição, da caçada implacável, ele escaparia para sempre. Morreria em 1979, afogado em um mar que nunca o julgou. A operação do Mossad na Argentina, no entanto, era um ato de guerra não declarado. Israel não tinha jurisdição ali. Não havia permissão do governo argentino, um governo que por anos fechará os olhos para a presença de criminosos de guerra em seu território, transformando o país em um porto seguro para aqueles que o mundo havia condenado. Por isso, após a captura, os agentes agiram nas sombras. Durante dias, Eishan foi mantido em cativeiro, enquanto sua identidade era meticulosamente verificada. Não havia espaço para erros. Quando a certeza chegou, veio também a decisão. Ele seria levado para Israel, custasse o que custasse. E assim, em 22 de maio, apenas 11 dias após sua captura, Eishan foi embarcado em um voo comercial, drogado, disfarçado, escondido à vista de todos. Quando o avião pousou em Tel Aviv, o mundo ainda não sabia. Mas quando David Ben-Gurion, o primeiro-ministro de Israel, anunciou ao planeta que um dos maiores arquitetos do Holocausto finalmente estava sob custódia, o impacto foi explosivo. De repente, a história que muitos queriam enterrar voltava à tona, brutal e inescapável. Claro, nem todos aplaudiram. A Argentina protestou, clamando por violação de soberania, como se a soberania de um país pudesse proteger aqueles que destruíram a soberania da humanidade. Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, embora publicamente constrangidos pela operação clandestina, tremiam em silêncio. Afinal, Eishan sabia demais. Ele conhecia os nomes dos antigos companheiros de regime que, após a guerra, haviam sido reciclados como peões úteis na Guerra Fria. Homens que de uniformes nazistas passaram a servir aos interesses ocidentais contra a União Soviética. Seu julgamento ameaçava expor não apenas seus próprios crimes, mas as conveniências morais de uma era que preferia esquecer. E então, em 11 de abril de 1961, começou o processo que abalaria o mundo. Por quase 8 meses, Jerusalém se transformou no palanque da memória. Eishan, sentando no banco dos réus dentro de uma redoma de vidro à prova de balas, foi submetido a um interrogatório implacável. Centenas de documentos o incriminavam. Mais de 100 testemunhas, sobreviventes que o haviam visto, que o reconheciam, que carregavam em seus corpos e almas as cicatrizes de suas ordens, vieram de todos os cantos do globo para enfrentá-lo. Até mesmo depoimentos de nazistas presos na Alemanha foram apresentados, desmontando peça por peça a fachada do burocrata obediente. Eishan, porém, insistia em sua versão. Não, ele não era antissemita. Nunca havia lido Mein Kampf, nunca se deixará influenciar pelos delírios de Der Stürmer ou pelos protocolos dos sábios de Sião. Pelo contrário, era um admirador da cultura judia. Tinha lido a enciclopédia judaica, devorado o Estado judeu de Theodor Herzl, chegará a assinar publicações judaicas. Era irônico, quase cômico que o homem que organizara a máquina de morte do povo judeu agora se apresenta-se como um intelectual simpático à sua causa. Sua defesa era simples, ele apenas cumpria ordens. Não era responsável pelas mortes, apenas pela logística. Em um regime totalitário, desobedecer era sinônimo de suicídio. Quando questionado sobre os campos de extermínio, ele se dizia chocado. As câmaras de gás, uma abominação que o deixava fraco, incapaz de suportar. Sim, esteve em um campo onde ocorriam execuções em massa, mas jura, não olhou dentro das câmaras. Ouviu os gritos, sim, mas se afastou, horrorizado. Depois disso, fez de tudo para evitar visitar os campos novamente. Mas como a verdade é teimosa. Os documentos não mentiam.
As testemunhas não esqueciam. Eishan não era um mero funcionário. Era um engenheiro da solução final, o homem que calculava trens e horários para maximizar a eficiência do genocídio. Suas mãos, embora limpas de sangue no sentido literal, estavam manchadas pelo planejamento meticuloso de cada deportação, cada seleção, cada vida ceifada. E quando o veredicto chegou, em 15 de dezembro de 1961, não houve surpresa. A história já o havia condenado. Restava apenas a justiça humana selar seu destino. Mas mesmo diante da montanha de provas, Eishan persistia em sua farsa de inocência. Não era um carrasco, insistia, apenas um servidor obediente, um mero executor de ordens alheias, um burocrata que seguia as regras de um sistema que não havia criado. Suas palavras, proferidas com uma frialdade calculada, soavam como um insulto à memória das vítimas. Eu apenas cumpria meu dever. Não havia remorso em seus olhos, apenas a preocupação superficial de um homem que, mesmo diante da forca, ainda se via como vítima das circunstâncias. Estou preocupado com o que aconteceu, murmurava, como se a tragédia fosse um mero contratempo em sua carreira, não o extermínio sistemático de milhões. Seus acusadores, no entanto, não se deixaram enganar por aquele teatro de normalidade. Em 12 de dezembro de 1961, a sentença caiu como um martelo: morte por enforcamento. Pela primeira vez, andaria também a última, o Estado de Israel aplicaria a pena capital. Não por vingança, mas por justiça. Não por ódio, mas por memória. Eishan, porém, não aceitaria seu destino sem lutar. Recorreu ao Supremo Tribunal Israelense, o Beit HaMikpat Elyon, onde 5 juízes examinaram cada vírgula de seu caso com a precisão de cirurgiões dissecando um tumor. Seu último argumento? Uma manobra jurídica desesperada. Israel não tinha jurisdição para julgá-lo, alegava. Não era um crime cometido em solo israelense, nem contra cidadãos israelenses na época dos fatos. Seu advogado, Dr. Robert Servatius, esgrimia tecnicismos como se fossem escudos contra a história. Mas a corte não se deixou distrair por artifícios. Em março de 1962, o recurso foi rejeitado sem cerimônia. A justiça não se curva a jogos de palavras quando o que está em jogo é o sangue de um povo. Derrotado nos tribunais, Eishan tentou então apelar à piedade. Escreveu ao presidente Yitzhak Ben-Zvi, suplicando por clemência, uma vida na prisão, talvez, em vez da forca. Propôs até ser extraditado para a Alemanha Ocidental, onde uma sentença perpétua o pouparia da humilhação final. Mas suas lágrimas eram tardias, suas desculpas vazias. Ben-Zvi, um homem que havia visto seu próprio povo ser arrastado para as câmaras de gás, não hesitou, a clemência foi negada. Em 29 de maio de 1962, a decisão foi irrevogável. Restava apenas esperar. Nos últimos dias, sua esposa, Vera, voou de Buenos Aires para vê-lo uma última vez. O encontro foi breve, carregado de um silêncio que falava mais que palavras. Eishan, o homem que havia organizado a logística da morte com eficiência germânica, agora tremia diante da própria. Na noite de 31 de maio, enquanto o relógio marcava as horas finais, ele foi informado: não haveria perdão. À meia-noite o veredicto seria executado. Na madrugada de 1º de junho, na prisão de Rama, uma pequena comitiva se reuniu para testemunhar o fim de Adolf Eishan. Estavam presentes oficiais do governo, jornalistas selecionados e, por insistência do condenado, o pastor William Lovell Hull, um detalhe irônico para um homem que havia renunciado ao cristianismo em nome do nazismo, só para redescobri-lo na antevéspera da morte. Segundo seu biógrafo David Cesarani, suas últimas palavras foram um misto de delírio e desespero. Viva a Alemanha! Viva a Argentina! Viva a Áustria! Esses 3 países aos quais estive ligado e que sempre amarei. Depois, um agradecimento mecânico à família, aos amigos, e uma declaração final quase grotesca em sua banalidade. Parto acreditando em Deus. Como se a divindade pudesse ser invocada por quem havia orquestrado o assassinato de crianças. O Estado de Israel, porém, não permitiria que seu túmulo se tornasse um símbolo. Seu corpo foi cremado e suas cinzas, dispersas no mar Mediterrâneo, longe de qualquer terra que pudesse reivindicá-lo. O homem que havia calculado rotas de trem para levar milhões à morte não teria sequer uma lápide para marcar seu próprio fim. O julgamento de Eishan não terminou com sua execução. Reverberou pelo mundo, forçando a humanidade a encarar não apenas um monstro, mas a máquina que o criou. Em 1963, Hannah Arendt, filósofa judia que havia fugido da Alemanha nazista, publicou Eishan em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal. Seu argumento era perturbador. Eishan não era um demônio,
mas um burocrata medíocre, um homem comum que, ao abrir mão de pensar, tornou-se capaz de horrores inimagináveis. Ele não era estúpido, escreveu Arendite, mas era terrível e terrivelmente normal. Sua tese de que o mal pode ser cometido sem ódio, sem paixão, apenas com uma obediência cega, provocou furor. Como poderia o arquiteto do Holocausto ser tão ordinário? Críticos como Jacob Robinson, jurista lituano e sobrevivente do genocídio, refutaram veementemente Arendite e os tortos serão endireitados. Para eles, reduzir Eixan a um mero funcionário era perigoso, diminuía a responsabilidade de quem havia escolhido ativamente servir ao mal. Mas a polêmica em torno de Arendite revelava uma verdade incômoda: o Holocausto não foi obra de loucos, mas de homens como Eixan, metódicos, organizados, eficientes. E é aí que reside o horror, porque se Eixan fosse um monstro de outro mundo, poderíamos nos consolar com a ideia de que o mal é exceção. Mas ele era apenas um homem que em 1940, redigiu o memorando do Plano Madagascar, a proposta nazista de deportar milhões de judeus para uma ilha africana, onde morreriam de fome e doença. Um homem que em 1942, sentou-se à mesa da Conferência de Wannsee e ajudou a transformar a questão judaica em uma sentença de morte. Um homem que, com sua caneta e seus gráficos, provou que a burocracia pode ser tão letal quanto uma bala. Eixan não era um detalhe na máquina nazista. Era uma de suas engrenagens mais precisas. E quando a justiça finalmente o alcançou, não foi apenas um criminoso que caiu, foi um sistema inteiro que foi exposto em sua crueldade cotidiana. Porque o verdadeiro legado de Eixan não está em suas últimas palavras, mas na pergunta que seu julgamento nos deixou: quantos de nós, em nome da obediência, seríamos capazes do mesmo? A Conferência de Wannsee, em janeiro de 1942, não foi um mero encontro burocrático, foi o momento em que a máquina de extermínio nazista ganhou velocidade e crueldade. E Eixan não foi um espectador, foi o engenheiro que ajustou cada peça para que o mecanismo funcionasse com eficiência assassina. Organizar o transporte de milhões soa como uma tarefa logística, mas a realidade é muito mais sombria. Eram vidas humanas reduzidas a números em planilhas. Famílias empurradas para vagões de gado, destinos selados antes mesmo de chegarem aos campos. A câmara de gás não era um acidente de percurso, era o ponto final de um sistema que Eixan ajudou a aperfeiçoar. E quando falamos de números, a Hungria em 1944 é um capítulo que deveria nos tirar o sono. Em apenas 6 meses, metade dos 750 mil judeus húngaros foi apagada da face da terra. Não por uma guerra, não por um conflito, por uma operação meticulosa, onde Eixan não apenas supervisionou, mas acelerou o ritmo da morte. Marchas forçadas, fuzilamentos, câmaras de gás, tudo sob sua batuta. E o mais aterrador, ele não demonstrou remorso. Não porque fosse um monstro sem rosto, mas porque, para ele, aquilo era apenas trabalho. Um funcionário cumprindo ordens, um burocrata movendo papéis, enquanto o sangue secava nas plataformas de Auschwitz. Quando os aliados esmagaram a Alemanha em 1945, Eixan deveria ter sido um troféu de guerra. Afinal, era um dos nomes mais procurados. Mas a história gosta de ironias cruéis. Ele escapou. Primeiro perdido no caos do pós-guerra. Depois sumido entre identidades falsas da Europa à América do Sul, como um fantasma que o mundo parecia ter esquecido. Até que, 15 anos depois, o Mossad o encontrou. E então, Jerusalém 1961. Não foi apenas um julgamento, foi um espelho quebrado diante da humanidade. Diante dos juízes, Eixan tentou se vender como um mero cumpridor de deveres. Eu só seguia ordens, repetia, como se a obediência pudesse lavar suas mãos. Hannah Arendt, ao cunhar a expressão banalidade do mal, capturou algo assustador. O mal não precisa de chifres ou gargalhadas demoníacas. Às vezes ele veste terno, assina documentos e vai para casa jantar com a família. Mas aqui está o problema: a banalidade de Eixan é uma armadilha perigosa. Porque ele não era uma engrenagem passiva, era um arquiteto ativo. Desde os primeiros esboços da solução final até sua execução, suas digitais estão em cada etapa. Ele não apenas seguiu ordens, ele as otimizou. Transformou o genocídio em rotina. Então, pergunto, Eixan foi um dos grandes cérebros do mal do Terceiro Reich? Ou apenas mais um funcionário em uma hierarquia de horror? A resposta importa menos do que o aviso que seu caso nos deixa. Porque o verdadeiro terror não está em monstros, mas em homens comuns que, dia após dia, escolhem não ver o sangue nas próprias mãos. E quando a justiça finalmente o alcançou, não foi apenas um criminoso que caiu, foi um alerta que ecoa até hoje: a obediência cega não é desculpa, é cumplicidade.
E agora, a pergunta que não quer calar. Quantos de nós, diante de ordens injustas, teríamos a coragem de dizer não?